segunda parte da aula. Fiz uma ilustração aqui para você entender direitinho isso aqui, que é o seguinte. Imagina aqui um copo com metade de água, tá? Meio. Se eu for somar com outro copo que tem 1/3 de água, 1/3, certo? O que acontece? Você sabe disso. Se eu pegar esse 1/3 e despejar num copo que já tem metade, ele vai quase encher, não vai? Metade mais 1/3, ele vai quase encher aqui. A minha pergunta é, qual é a fração que representa essa soma aqui? Né, o resultado dessa conta. Olha os erros mais frequentes do que acontecem aí. Meio mais 1/3, eu vou somar aqui embaixo o denominador e manter o número 1 de cima, 1/5. Pensa comigo agora. Como é que meio, olha aqui, olha a ilustração novamente. Metade com água, meio mais 1/3, vai dar o quê? 1/5. É como se fosse 1/parte de água de 5. Absurdo, né? Isso aqui está errado. Outro erro frequente. Meio mais 1/3, eu somo embaixo e somo em cima. Eu somo o denominador e o numerador. Vai ficar 2 sobre 5, 2/5. Ou seja, se eu dividir esse copo em 5 partes, 2/5, eu só vou ter 2 partes de 5. Esquisito também isso aqui, certo? Na subtração a mesma coisa. Tem gente que faz 2/5 menos 1/3, subtrai embaixo e em cima dá metade. Então isso é absurdo. Eu não posso fazer isso quando eu tenho denominadores diferentes. Qual que é a forma correta da gente fazer isso aí? Olha só, meio mais 1/3. E depois eu vou dar um exemplo de um outro caso. O que você vai fazer? Os denominadores são diferentes, certo? Pô, bicho, ó o celuloso, meu. Tá vendo como é legal quando eu toco o celuloso no meio da aula? Só um minuto. Como dizem aí meus alunos, né? Foi mal, né? Pô, bicho. Vamos voltar, vai. Então vai lá. Meio mais 1/3. Você vai fazer o quê? Os denominadores são diferentes. Você vai fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Quem é o múltiplo que vai dividir esses dois aqui? Um número que vai dividir o 2 e o 3, né? No caso ele é divisível. O 6, ó. Quando for números primos, depois eu vou comentar sobre os números primos, tem uma dica aí, você multiplica um pelo outro. 2 vezes 3, 6. Então aqui eu tenho o meu múltiplo aqui, meu MMC. Meu mínimo múltiplo comum. O que eu faço? A regra é assim, gente. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ok? 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Está ali, ó. Aí eu faço a mesma coisa. Como aqui é uma soma, né? Eu vou repetir o sinal. 6 dividido por 3, 2. Vezes o de cima, multiplica pelo de cima, 2 vezes 1, 2. Agora sim, eu somo aqui, 3 mais 2, 5 e mantenho o meu denominador. Essa é a resposta. E ela é coerente, né? 5 partes de 6. Se eu dividisse aqui o meu copo em 6 partes, eu estou com água aqui, no caso, aquele exemplo que eu dei, 5 partes de 6. 5/6. Essa é a resposta correta. Valeu? Agora eu vou passar para você outros exemplos de soma de frações, tá? E subtração também. O denominador ele é diferente e tem agora um detalhe, ó. O 6 ele é múltiplo de 3, certo? Está na tabuada do 3. 3, 6, 9, 12. Quando isso acontecer, o que você vai fazer no denominador? O meu MMC, o meu mínimo múltiplo comum, vai ser quem? Você pega o maior deles aqui, já que ele é múltiplo, você vai pegar o 6. Tá? E aí o que você vai fazer? O mesmo procedimento. Divide pelo de baixo e multiplica pelo cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, vem cá, coloca 2. Aí segue o sinal aqui da operação, mais 6 dividido por 6, divide pelo de baixo, 1. Multiplica pelo de cima, 1 vezes 5, 5. Essa conta deu 7/6. Só relembrando, né, o que eu falei agora há pouco, o numerador é maior que o denominador, essa é uma fração imprópria, ok? Joia. E esse outro caso, ó, similar ao anterior, que é o seguinte, 5 e 15. Tá vendo? São números diferentes, você vai ter que fazer o MMC, só que o 15 é a mesma coisa. Ele é múltiplo aí, né? Está na tabuada do 5. 5, 10, 15. Então eu posso pegá-lo como o meu mínimo múltiplo comum, 15. Ele vai dividir tanto o 5 quanto o 15. Dá para dividir por 5, né? Então vamos lá, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Mais, de novo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 15, 1. Vezes 7, 7. Olha que eu somar isso aqui, o que vai acontecer? 7 mais 6,
13 sobre 15. Ó, esse caso deu uma fração o quê? Própria, né? O número de cima é menor que o de baixo, aí o numerador ele é menor que o denominador. E agora esse caso aqui, ó, que eu estou pegando 3 números, presta atenção, olha lá, o 9, o 5 e o 10. O que você pode perceber? Que o 10 e o 5, ó, né, o 10 está aqui na múltiplo, né, tabuada do 5. Então eu vou pegar ele como maior, porque ele vai dividir tanto o 10 quanto o 5, só que o 9 não. Qual que é a dica que eu te dou? Você vai multiplicar então o 9 pelo 10, isso vai dar quanto? 90. Esse número, ele vai ser divisível pelos 2. Pelos 3, porque o 5 também está aqui na tabuada. Então vai ficar assim, 90 dividido por 9, 10 vezes o de cima, que é 1, dá 10. Mais 90 dividido por 5, quanto? 18. 18 vezes 2, 36. E menos, opa, está no cantinho lá, 90 dividido por 10 dá 9, vezes 1, 9. Aí eu vou fazer aquela conta, não se esqueça de manter o denominador aqui. 10 mais 36, 46. Menos 9, quanto dá essa conta? 37 sobre 90. Esse é o meu resultado final. Joia? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like lá, ok? E até a próxima videoaula. Um abraço, falou, bicho!